Gênesis 22, versículo 1. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento, Gênesis 22, versículo 1. A palavra de Deus nos diz, na experiência relatada por Moisés sobre a vida de Abraão, que depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E em seguida seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: o monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Pai querido, nós queremos nessa noite, em primeiro lugar, te agradecer pela visão paternal que temos a respeito do teu relacionamento conosco. Te agradecemos, ó Deus, porque o Dia dos Pais, ele tem para cada cristão um significado ainda maior, porque lembramos que não temos apenas um pai na terra, mas também temos um Pai celestial. E queremos te agradecer por essa paternidade abençoadora sobre a nossa vida, sabendo que tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa provisão e o Deus da nossa salvação. Por isso nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar. No seu grande amor, Deus nos escolheu como filhos. Nós não éramos filhos, Deus só tinha um filho, unigênito, o Senhor Jesus. Mas, no entanto, aprove Deus transformar o que Ele criou em filhos. Nós não éramos filhos, éramos criaturas de Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, querido, para mim, particularmente, eu reputo como um dos textos mais fortes
mais contundentes e mais significativos da palavra de Deus e principalmente do Antigo Testamento. Porque através dessa experiência de Abraão, na verdade Deus estava prefigurando a sua própria experiência como Deus e pai de um filho unigênito, à semelhança de Abraão, que também tinha apenas um filho que se chamava Isaque. Em relação à nossa vida, o relacionamento que Deus escolheu ter conosco poderia ser apenas de criador. Eu criei vocês, vocês são minha criação, são criaturas das minhas mãos, mas Deus disse: não, eu vou fazer dessas pessoas que eu criei, eu vou suscitar uma relação de pai para filho. E o próprio Senhor Jesus disse, o próprio Senhor nosso Deus, Ele disse: vocês vão me chamar de pai, e eu serei para vós, né, o vosso pai, e vocês me serão filhos e filhas. Interessante, porque quando a gente vai buscar na relação dos ídolos com os que os adoram, né, quando você vai por aí procurar os deuses com letra minúscula, nenhum deles chama o seu povo de filho. Normalmente o que o diabo faz é enganar as pessoas com esses deuses, que não tem nada a ver com pai nem com filho, mas simplesmente que governam a vida das pessoas e os levam à perdição e à condenação eterna. Mas não foi assim com o nosso Deus. Só que nós jamais descobriremos, queridos, o significado profundo da palavra paternidade, se nós não entendemos o amor que Deus tem por nós como filhos. Quando a gente vai buscar um referencial, vem cá, qual é o referencial de pai que a gente tem, né? A gente tem um referencial de pai na terra, do pai físico, biológico, né? Do nosso avô, que foi o pai do nosso pai. Alguns nem conviveram com seu avô, mas quando a gente vai buscar referencial de pai, neste mundo, é sempre um referencial humano. Mas quando nós entendemos a profundidade do amor de Deus por nós, aí nós começamos a entender algumas coisas, que como pais biológicos, terrenos, humanos, passageiros, nós começamos a entender o que significa esse amor de pai para com filho, quando Deus nos revela o seu amor. Abraão descobriu esse significado da forma mais difícil e desafiadora que alguém poderia passar. Deus lhe pede algo, irmãos, muito difícil. No versículo 1 e 2 diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Irmãos, que dificuldade, que façanha para Abraão fazer algo desse tipo. Ele só tinha aquele filho. Aquele filho nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. Ele já não tinha mais condição de gerar. A sua esposa tinha 90 anos de idade quando nasce Isaque. E ela tinha, em toda a sua vida, sido impedida de gerar filhos porque ela era estéril. Então uma mulher estéril que gera uma criança, um menino, aos 90 anos de idade, cujo pai tem 100 anos, era o filho da impossibilidade de ambos. E alguém poderia dizer assim: se eles fossem jovens, né, eles poderiam perder um filho, porque eles gerariam outro. Eles não teriam condição humana de fazê-lo. E Deus faz uma proposta dizendo: pega o teu filho, o teu único filho, a quem ama. Você imagina o quanto Abraão amava esse menino? Era o amor de um pai que não tinha outro filho, só tinha ele, o único filho. E Deus disse: vai e oferece-o a mim em holocausto na terra de Moriá, em um dos montes que eu te mostrarei. A prova pela qual Abraão passou, querido, na verdade, ela prefigurava o mesmo sacrifício do Filho de Deus, que ele passaria por cada um de nós. Deus também deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não pereça, como diz João 3,16, mas tenha a vida eterna. Na verdade, esse texto aqui, ele se refere não só ao que Abraão passou, mas ao que Deus faria através do seu filho nas nossas vidas hoje. E na experiência vivida por Abraão, nós temos muito a aprender como pais e também como filhos de Deus. E eu queria ressaltar diante dos irmãos algumas coisas que estão aqui dentro desse texto,
que para a gente entender e vivenciar o amor de Deus, a gente precisa passar por isso aqui e entender o que aconteceu aqui. Aliás, existem algumas passagens na Bíblia que a gente só vai entender com mais profundidade quando a gente passa por aquilo ali. E aí você diz, tantas vezes eu passei por cima desse versículo, eu li, né? Mas eu nunca captei, eu nunca compreendi esse versículo como eu estou compreendendo agora, porque eu estou passando por essa circunstância. E Abraão vive esse momento difícil, desafiador na sua vida, e na experiência de Abraão a gente tem algumas coisas para aprender. Primeira coisa, se nós almejamos ser pais bem-sucedidos, nós precisamos aprender uma lição que Abraão já tinha aprendido: a confiar em Deus e a obedecer a Deus sob qualquer circunstância da nossa vida. Atenção, os pais que estão aqui. Se você quer deixar um legado de bênção para a vida dos seus filhos, você vai ter que passar por essa experiência de obedecer e confiar em Deus, independente do que esteja acontecendo. Abraão, ele não titubeou. Olha o que diz o versículo 3. Depois que Deus falou com ele, diz o versículo 3: levantou-se, pois, Abraão, meio-dia. Foi o que está escrito aí? Não. Abraão ouve a voz de Deus, Deus fala com ele, e Abraão levanta de madrugada. Você podia imaginar que Abraão podia passar uns dias negociando com Deus? Espera aí, Senhor, não é bem assim, né? Meu filho, eu só tenho esse filho, espera aí, né? Me dá uns dias aí para eu poder assimilar essa ideia e tal. Ou seja, empurrando Deus com a barriga. Você tem a noção de quantos pais hoje Deus fala com ele fica empurrando Deus com a barriga? De quantos homens que se dizem homens de Deus, mas Deus fala, querido, não faça isso, ou não faça aquilo, não entre por esse caminho, e a pessoa fica dando um de João sem braço. Olha o que Abraão está falando aqui. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele não sabia nem onde era. Ele podia ter dito, Senhor, peraí, eu não sei direito onde é, me dá um tempo para poder fazer uma pesquisa na região, para eu não me perder lá. Não, irmãos, ele levanta de madrugada, ele toma uma atitude, ele pega o seu filho, ele pega 2 empregados, pega um jumento, coloca lenha sobre ele, coloca um alimento para a jornada, porque eles passaram 3 dias caminhando, até que viram de longe o monte, né? Então eu quero dizer para você que é pai, você quer abençoar seu filho? Aprende a ser pronto a obedecer a Deus. Não adie aquilo que Deus tem falado com você. Se é para cuidar do seu filho, cuida. Se é para educar o seu filho, educa. Se é para dar bom testemunho a ele, dê agora. Não fique esperando o tempo passar. A segunda coisa, né, é a obediência de Abraão. Ela não era apenas de momento. Tem gente que até obedece a Deus, mas não persevera nessa obediência. Quantos pais, ao longo dos anos da nossa igreja, passaram por essa igreja, começaram uma caminhada com Deus, começaram a trazer os seus filhos para a casa do Senhor, para aprender a palavra de Deus, mas depois foram ficando pelo meio do caminho. Versículo 4 diz assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ou seja, já estava caminhando há 3 dias na direção de um lugar que ele sabia que culminaria com o sacrifício do seu filho. Você pode imaginar como esses 3 dias foram difíceis para Abraão? Como esses 3 dias pareceram para ele 3 anos. Cada dia que o sol raiava novamente, ele tornava a caminhar na direção que Deus lhe havia mandado caminhar. Eu fico pensando a dificuldade no coração de Abraão, a luta que ele estava passando ali. Mas ele não desistiu. E no terceiro dia, quando ele viu o lugar de longe, ele continuou caminhando. Ele não parou. E eu vejo pais hoje que estão parando a sua caminhada com Deus, achando que isso não vai trazer nenhuma repercussão negativa na vida dos seus filhos. Pais e mães, ouçam o que Deus está falando com você nessa noite. Quando você interrompe o que Deus te mandou fazer, isso vai trazer prejuízos inevitáveis
a vida dos seus filhos. Mas Abraão não interrompeu. Abraão prosseguiu. Não adianta, querido, nós temos prontidão em obedecer a Deus apenas por um momento. A gente precisa perseverar. Muitos pais, inclusive cristãos, têm abandonado o Senhor, têm abandonado a sua família, têm abandonado o casamento, têm abandonado o projeto de Deus para a sua vida e acha que no final Deus vai abençoar, porque Deus é bom. Abraão podia ter dito: Senhor, o Senhor vai desculpar, mas não vou oferecer meu filho, não. Eu sei que tu és um Deus maravilhoso, amoroso, na verdade no final vai dar tudo certo. Abraão obedeceu a Deus. No próprio texto nós percebemos também que existia em Abraão uma confiança e uma obediência a Deus que era baseada na fé que Abraão tinha nas promessas de Deus. No versículo 5 diz aí: então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado a Deus, voltaremos para junto de vós. Esse versículo aqui, irmãos, ele é a prova de que Abraão confiava em Deus. O que acontecesse? Sabe por quê? Porque lá atrás, Deus tinha feito promessa a Abraão. Deus disse: Abraão, vou fazer de ti uma grande nação, vou te abençoar, vou te engrandecer o teu nome, a descendência que eu vou suscitar de você vai ser como as estrelas dos céus. Você sabe que Abraão estava baseado nessa promessa quando ele disse: olha, disse para os empregados: vocês fiquem aqui, eu e o meu filho vamos lá, vamos adorar a Deus e vamos voltar. Como? Se Deus havia falado com ele que o seu filho seria sacrificado. Amados, tem coisas que a gente não tem que questionar com Deus. Eu vejo crentes hoje questionando a Deus: Senhor, por que isso? Senhor, por que daquilo? Senhor, amado, você quer um conselho bíblico, um conselho da experiência de Abraão, um conselho da minha experiência pessoal? Quando você não souber por que você tem que fazer alguma coisa que Deus está te mandando fazer, você faz, porque no final a obediência vai produzir bênção na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Porque Deus nunca manda a gente fazer uma coisa para nos destruir. E Abraão sabia disso. Disse: não, peraí, Deus me fez uma promessa lá atrás. Ele não é Deus de duas palavras, falar uma coisa hoje, dizer outra amanhã. Não, eu vou lá, alguma coisa vai acontecer naquele lugar e eu vou voltar com o meu filho aqui, neste lugar onde eu estou agora. Confiança nas promessas de Deus é a única coisa que às vezes nos sustenta, querido, quando a gente está passando um momento difícil na nossa vida, né? Abraão também nos ensina que não importa as dificuldades, pais e filhos têm que caminhar juntos. Eu vejo pais hoje abrindo mão dos filhos, filhos que abrem mão dos seus pais e se separam por causa de brigas, confusões, picuinhas, pontos de vista diferentes, gerações diferentes, cabeças diferentes. Mas aqui diz o texto, né, que eles, versículo 6: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam o quê? Ambos. Como é que eles caminhavam? Juntos. Versículo 8: respondeu Abraão: Deus proverá para si meu filho o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Atenção, pais e filhos, haja o que houver, nunca se separem. O filho casou, a filha casou, constituiu uma nova família. Mas quem disse isso que significa uma separação? Né? Pai e mãe continuam juntos com seus filhos, independente de terem casado ou não. Hoje, muitos pais foram buscar muitos filhos foram buscar os seus pais, que já são casados, levaram lá para a casa do seu pai os netos, para comemorar o dia dos pais, né? Então ali tem duas gerações de pai. Tem o pai, tem o filho e tem o neto. Quando a gente casa, não significa que a gente separa da nossa família, pelo contrário. Eu costumo dizer que no altar, em dias de casamento, eu digo para os pais: vocês cumpriram uma etapa da vida de vocês, do compromisso de vocês com esse casal de filhos que estão aqui, com os filhos. Mas a partir de hoje eles vão viver uma outra dimensão do amor de Deus, que vai fazê-los entender
Que amor é esse que os trouxe até aqui através da vida dos seus pais? E se tem um período em que nós valorizamos a vida dos nossos pais, é quando nós também nos tornamos pais. E aí percebemos que a criança chora à noite e que às vezes a gente não consegue dormir porque a criança não está bem. E percebemos que aquele ser indefeso que está ali depende totalmente de nós. E a nossa vida passa a ter um novo sentido, porque agora nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos também para a vida dos nossos filhos. Pais e filhos, queridos, é uma união para sempre. Pais e filhos é uma união preparada por Deus para não se dissolver porque alguém casou. Eu vejo hoje pais e filhos se separando, mas na experiência de Abraão, Abraão caminhou junto com Isaque em todos os momentos da sua vida, inclusive nos momentos mais difíceis. Aprendemos também com a experiência de Abraão que há momentos na vida que, como pais, nós não temos todas as respostas. Nós não temos, mas mesmo assim continuamos confiando na provisão de Deus. O texto que nós lemos aí, o versículo do número 7 diz assim: quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Existem perguntas que às vezes, como pais, nós recebemos dos nossos filhos, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu tenho certeza que tem pais aqui que um dia amanheceram na sua casa e a despensa estava vazia. E talvez uma criança tenha perguntado: pai, o que a gente vai comer hoje? Talvez um filho seu tenha se formado e não conseguiu ainda o seu primeiro emprego e pergunta: pai, como vai ser a minha vida se eu não consigo ter experiência do primeiro emprego? Talvez um filho tenha perguntado: pai, esse laudo que o senhor recebeu a respeito da sua saúde, o senhor vai conseguir vencer essa enfermidade? São perguntas, queridos, que quando nos fazem como pais, a gente às vezes não tem a resposta para dar. A gente não consegue responder. E Abraão, quando ele não tinha o que responder, ele respondeu da melhor maneira que ele poderia responder. Ele disse: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Nos momentos mais difíceis da nossa vida como pais, quando essas perguntas vêm, nós temos a ótima oportunidade de ensinar aos nossos filhos que nós servimos a um Deus que é o Jeová Jirê, o provedor das nossas vidas. Nós não somos capazes de prover para nós mesmos, mas nós somos gerados em Cristo para que nós aprendamos que a provisão vem do Senhor. E que quando parece que vai faltar, como faltou o povo de Israel, no deserto, o alimento, Deus mandou o maná. Quando faltou a água, misteriosamente ela brotava de uma rocha. Quando faltou o aquecimento à noite, Deus mandava uma coluna de fogo. Quando o sol ia matá-los de dia, com temperaturas acima de 50 graus, Deus enviava uma nuvem em pleno deserto. Quando eles não conseguiam mais comer todos os dias o maná, Deus enviou carne. Eles comeram as codornizes que vieram e se jogaram em cima deles, como que dizendo assim: pode me matar e se alimentar de mim. E aí nós começamos a perceber que em tudo isso que Deus fez com a vida do povo de Israel e na experiência vivida aqui nesse texto por Abraão, Deus estava tentando nos mostrar como pais, como mães e como filhos, que nós servimos a um Deus que é chamado de Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. A experiência de Abraão também nos mostra que nos momentos mais difíceis da nossa vida,
exigem que tanto filhos como pais confiem no Senhor. Há um momento aqui nesse texto que às vezes passa desapercebido, a gente lê o texto e não percebe, mas há um momento em que Isaac se entrega. Há um momento que Isaac, ele aceita ser o cordeiro daquela situação. No versículo de número 7, aliás, de número 9 e 10, diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar. Amados, Isaque não era uma criança de 5, 6 anos de idade, que se domina com facilidade. Quando ele faz referência do filho para os seus empregados, ele chama Isaque de rapaz. Ele já era um moço, já era um homem formado. Ele poderia ter simplesmente dito ao pai: pai, olha, tudo bem, Deus falou com você, mas não falou comigo. E eu não estou disposto a ser esse cordeiro que o senhor quer, não. E o senhor vai me desculpar, mas eu não deito nesse altar. E nós começamos a perceber ali que na idade avançada de Abraão, se Isaque tivesse dito: pai, eu não vou deitar nesse altar, Abraão não teria conseguido fazê-lo. Mas, no entanto, a gente percebe que ambos, tanto Isaque quanto Abraão, estavam ali numa total dependência de Deus. Como é difícil, irmãos, acontecer isso. Muitas vezes Deus fala com os pais, mas os filhos não concordam. Os filhos não obedecem. Muitas vezes Deus quer tocar na vida do pai através do filho, mas o pai também não concorda. Não para ouvir a voz de Deus. Mas aqui a gente percebe que existia uma comunhão entre Isaque e Abraão, capaz de fazer com que Isaque obedecesse o seu pai, mesmo sabendo que sobre aquele altar ele seria o cordeiro. E isso também prefigura algo que aconteceu com Jesus. Porque quando Deus oferece o seu filho por nós no Calvário, com um detalhe, lá não teve substituição, Jesus foi até o final e morte de cruz. Alguém poderia pensar: Jesus se submeteu porque o Pai disse: você vai ser sacrificado. E ele disse que não. Jesus desmonta essa tese quando ele diz: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. O significado desse voluntariado é muito importante, assim como a gente percebe que Isaque também estava ali concordando com aquela situação, porque ele poderia ter se negado a ser aquele cordeiro para o sacrifício. Amados, existem coisas na nossa vida que só tem valor para Deus se for voluntário. Se você faz alguma coisa para Deus e você faz na base do: eu estou aqui, mas não quero, eu estou obrigado, a situação está me obrigando a fazer isso, isso não tem valor diante de Deus. Mas quando você fala: Senhor, eu estou aqui, não porque a minha carne quer, mas porque eu voluntariamente me ofereço para fazer esse trabalho. Às vezes um trabalho voluntário dentro ou fora da igreja. Às vezes o filho que acompanha o pai, ou o pai que acompanha o filho de forma voluntária na obra do Senhor. Porque assim é que Deus quer. E na atitude de Abraão de obedecer, e na atitude de Isaque de se voluntariar, estava prefigurando a atitude de Deus Pai, quando em sacrifício do seu próprio filho, que entrega a sua vida voluntariamente, ele estaria salvando toda a humanidade, a mim e a você. São experiências que nós aprendemos com Abraão. Certa vez, Jesus disse para um dos seus discípulos: se alguém te obrigar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. A primeira, você vai caminhar acreditando que ele vai estar acreditando que você está indo obrigado.
Mas a segunda milha, quando você continuar caminhando, ele vai dizer assim: não, eu só queria que você caminhasse comigo 1 milha, está dispensado, pode ir embora. Afinal de contas, você chegou até aqui porque eu te obriguei. Ele disse: quem disse que você estava me obrigando? Eu vim porque eu quis, e eu estou disposto a caminhar a 2ª milha se for necessário. Amados, o que tem faltado hoje na vida de muitas famílias, relacionamentos entre pais e filhos, é esse voluntariado. É o pai que ama o filho de maneira voluntária, é o filho que ama e respeita o seu pai de maneira voluntária. Não por imposição, não por medo, não porque alguém vai falar alguma coisa, mas porque realmente ama e está fazendo aquilo de coração limpo e sincero diante do Senhor. A experiência de Abraão também nos mostra que quando nós confiamos ao Senhor, isso alegra tremendamente o coração de Deus. É a última coisa que eu quero falar nessa noite. Você não tem noção do que produz no coração de Deus quando você obedece a Deus e o faz de coração. Você não tem noção. A primeira vez que o anjo do Senhor bradou a Abraão foi para dizer: Abraão, não faça isso, não faça mal ao menino, porque agora eu sei que tu me amas, porquanto não me negaste o teu único filho. Mas a segunda vez que o Espírito Santo de Deus, ou seja, o anjo do Senhor, brada ao coração de Abraão, eu queria chamar a sua atenção sobre isso. Versículo 15: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amados, Satanás tem trabalhado ardilosamente para que o povo de Deus não obedeça a Deus. Porque quando você obedece a Deus, a despeito de todas as lutas que você está passando, quando você se mostra fiel ao Senhor, você não tem noção do que isso causa no reino espiritual. Isso aqui é tão profundo que Deus disse assim: eu jurei por mim mesmo. Deus não jurou pelo céu, nem pela terra, nem pelo mar, nem pelas estrelas, nem pelo universo que Ele criou, mas Ele jura por si mesmo. Eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou multiplicar a tua descendência, Abraão. Eu vou fazer com que vocês possuam a terra dos seus inimigos. Eu vou abençoar as nações da terra através de você, Abraão. Irmãos, o poder transformador, o poder renovador, o poder de milagres que há quando alguém obedece a Deus. Povo de Deus, obedeça ao Senhor, porque quando você faz isso, as janelas do céu se abrem sobre a sua cabeça, e demônio nenhum, nem Satanás, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada nem ninguém vai poder impedir o que Deus está preparado para fazer na sua vida e através dela. Deus só precisa de homens e mulheres que obedeçam a Ele. Deus precisa de pais que sejam pais segundo o coração de Deus. Deus precisa de filhos que tenham o coração semelhante ao de Isaac, que caminhava junto com seu pai, não obstante a diferença de idade, irmãos, porque era um rapaz com um homem de mais de 100 anos. Hoje se fala de conflito de gerações. Os filhos são novos, não entendem a vida dos pais. Muitas vezes a diferença entre pais e filhos é 20 e poucos anos. Mas aqui nós vemos um ancião, que tinha idade para ser bisavô desse menino. No entanto, eles caminhavam juntos. Pais e filhos precisam caminhar juntos e obedecer ao Senhor Jesus, haja o que houver, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa família, contra esse pai, contra esse filho, contra essa mãe,
porque estará debaixo de um juramento que o próprio Deus fez a Abraão: abençoarei todas as nações, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Você está sentado hoje aqui porque Abraão obedeceu a Deus. Você conheceu a palavra de Deus porque Abraão obedeceu a Deus. Nós éramos gentios, nós não tínhamos descendência judaica, não estávamos debaixo da promessa, mas a promessa nos alcançou através da atitude de Abraão, quando Deus disse: em você, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. E é por isso que eu acredito que o nosso Brasil pode ser abençoado por Deus. Basta apenas que a sua igreja obedeça ao Senhor.